Alô, eu sou o pastor Silvio Macri, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna, e gostaria de trazer para vocês agora um tema muito atual. O tema é como vencer o medo. Nesses tempos de pandemia global, de crise sanitária e financeira pela qual passa o nosso país, crise econômica, somos tomados por muito medo. A situação do país nos assusta, a nossa própria situação na família nos assusta, a doença nos assusta, tudo nos assusta. Essa semana eu li um depoimento de uma jornalista da TV Globo, jornalista famosa, que já teve vários casos de câncer e está enfrentando o último deles. Recentemente ela precisou fazer aplicações e para fazê-las teve que fazer o exame do Covid-19 e descobriu que estava infectada. E ela disse então que tinha sentido medo, com certeza, nas outras vezes em que esteve doente com câncer, mas nunca teve tanto medo de morrer como nessa vez em que estava contaminada, infectada pelo coronavírus. Realmente, meus irmãos, meus amigos, o medo é paralisante, o medo é frustrante, o medo é aterrorizante. E por isso nós precisamos da graça de Deus para vencer o medo. E eu gostaria de ler para vocês e me basear nela uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 31. Nesta passagem nós aprendemos 4 maneiras de vencer o medo. Leamos então a palavra de Deus. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando lemos esta passagem, o sentimento que está mais presente é o medo. Ele aparece algumas vezes aqui. Podemos dizer que implicitamente aparece quando os discípulos, os apóstolos, estavam no meio do mar e as ondas começaram a aumentar, a crescer e o vento começou a soprar muito forte e eles certamente
sentiram medo. Quem é que não sente medo estando num pequeno barco no mar e quando este é açoitado pelos ventos, quando as ondas se tornam encapeladas, não é? O medo aparece assim, de maneira explícita, quando eles veem Jesus andando sobre o mar e exclamam: é um fantasma. Mas Jesus, e diz, gritaram de medo. A passagem diz isso, não é? Mas Jesus lhes disse: não tenham medo, sou eu. Coragem. Quando Pedro vai andando sobre as águas, pede para Jesus o permitir andar sobre as águas, mas ele repara na força do vento, tem medo e vai se afundando, vai se afogando. Então, o medo aparece aqui várias vezes, mas em todas essas oportunidades, o medo é derrotado pela graça de Deus, pelo poder de Jesus, pela palavra de Jesus e pela ajuda de Jesus. Esta passagem nos ensina 4 maneiras de vencer o medo. Em primeiro lugar, ela nos ensina que para vencer o medo precisamos confiar na palavra de Jesus. Jesus tinha dado aos discípulos uma ordem, uma palavra, que eles fossem para a outra margem do lago da Galileia, adiante dele, e depois ele iria encontrar-se com eles. Esta ordem parecia um pouco fora de propósito, visto que eles tinham apenas um barco e eles não sabiam como é que Jesus ia fazer para encontrar-se com eles. Eles tinham experiência já do poder de Jesus, dos milagres feitos por ele, e eles sabiam que, com certeza, ele teria os meios para fazer isto. Mas o fato de o mar se tornar tumultuoso, o fato de vir aquela tempestade violenta no meio do mar, com certeza os fez duvidar da palavra de Jesus, de que Jesus estaria com eles, de que Jesus iria encontrar-se com eles. Muitas vezes as tempestades da vida nos fazem duvidar da palavra de Deus, das promessas de Deus, do acerto de seguir e cumprir os preceitos da palavra de Deus. Muitas vezes, no meio de uma situação difícil, de desemprego, de necessidade, de pobreza, nós somos levados a ter medo e agir de acordo com as nossas próprias possibilidades, as nossas próprias forças. A palavra de Deus diz que Jesus veio em socorro deles, de modo que eles não precisavam ter medo, era só confiar na palavra, que Jesus estaria com eles. Aliás, eles já tinham tido uma outra experiência em que Jesus estava com eles no barco e a tempestade e os ventos foram acalmados, aquietados. Então, a primeira maneira de vencer o medo é confiar na palavra de Jesus. A segunda maneira é confiar na intercessão de Jesus. Jesus tinha mandado os apóstolos adiante, na sua frente, porque ele queria ir para o monte orar. Ele gostava de orar. Além disso, ele precisava orar. Ele era seguido
diariamente por multidões que o buscavam por causa dos milagres, o buscavam por causa dos sinais poderosos que ele operava. No capítulo 6 de João está dito que eles até o queriam transformá-lo em rei. Esta era uma tentação muito grande para desviá-lo da sua missão, do seu objetivo, que era buscar e salvar o que se havia perdido, caminhar para a cruz, morrer ali na cruz e ressuscitar ao terceiro dia para ser o Salvador do mundo. Ele não tinha vindo para ser um rei do pão, como queriam aquela multidão no capítulo 6 de João. Então, Jesus foi para lá para orar, mas também Jesus foi lá orar para interceder pelos seus discípulos, interceder pela sua missão, interceder pelas pessoas a quem ele vinha curando, a quem ele vinha ensinando, a quem ele vinha falando, interceder pelo futuro da sua igreja, interceder para que aqueles homens indoutos, com pouco preparo, homens afeitos ao trabalho braçal, para que eles realmente se transformassem nos grandes continuadores da sua obra. Jesus estava lá no monte intercedendo para que eles tivessem fé e perseverança em meio aos problemas da vida. De lá do monte, Jesus viu a tempestade se formar, o mar ficar encapelado, o barco ficar em dificuldades, os apóstolos em aperto. E de lá mesmo ele intercedeu para que eles tivessem fé e perseverança em meio àquela tempestade, para que eles pudessem vencer aquela tempestade. Confie na intercessão de Jesus. O autor da carta aos Hebreus diz que Jesus vive para interceder por nós. Jesus tem esta missão, entre outras. Ele está assentado à direita do Pai, apresentando ao Senhor as nossas orações, as nossas petições. Ele está colocando diante de Deus as nossas necessidades, nossos problemas, nossas adversidades. Ele está intercedendo para que nós tenhamos fé e perseverança em meio às tempestades. Confie na intercessão de Jesus. A terceira maneira de vencer o medo é confiar no poder de Jesus. Nos versos 25 a 27, nós vemos a narrativa de Jesus vindo caminhando sobre o mar e os discípulos se assustando muito com isto. Eles não foram capazes de reconhecer Jesus. Pelo contrário, pensaram que fosse um fantasma. E isso os aterrorizou ainda mais. Já estavam com medo da tempestade, agora estavam com medo do fantasma. E Jesus diz para eles: não tenham medo, sou eu. É interessante, meus irmãos, que às vezes o poder de Jesus pode nos assustar. Quando Jesus expulsou aquela legião de demônios do Gadareno, os habitantes daquela região vieram pedir a Jesus que fosse embora dali. Eles tinham perdido já uma manada de 2.000 porcos e certamente pensaram: o que nós vamos perder mais com esse homem aqui? E pediram que ele se retirasse. E Jesus foi embora mesmo, não é? Porque eles tinham medo. Às vezes, o poder de Jesus parece assustador, mas não duvide daquilo que ele pode fazer. O vento obedece à sua voz.
As águas encapeladas se aquietam quando ele ordena. E a água que tenta afogar você está debaixo dos seus pés. Jesus tem poder de acalmar a tempestade no seu coração. Jesus tem poder de te dar segurança, perseverança e fé na hora dura da vida. Confie no poder de Jesus. Confie que Ele vai guardar o seu coração. Confie que Jesus cumprirá aquela promessa que fez lá no final da sua carreira na terra. Eu estou convosco todos os dias. Jesus, pessoalmente, presencialmente, com seu poder, está nos acompanhando e está presente em nossa vida. A terceira maneira de vencer o medo, aliás, a quarta maneira de vencer o medo que aprendemos nessa passagem é olhar somente para Jesus. Quando Jesus disse, sou eu, Pedro duvidou disso. Ele disse, mas é o Senhor mesmo? Se for o Senhor mesmo, então me dê licença, me permita ir encontrar com o Senhor, onde o Senhor está. Me permita andar sobre as águas. Foi isso que ele pediu. Ele disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus aceitou esse teste que Pedro quis fazer com ele, porque foi um teste. Pedro estava colocando Jesus à prova. É claro que nós não precisamos disso, não é? Pelo contrário, Jesus não precisa provar nada para nós, nós é que precisamos provar alguma coisa para ele. Infelizmente, hoje há muitos irmãos que gostam de citar aquele versículo, aquele que crê em mim, obras maiores fará do que essas que eu tenho feito, e querem fazer teste de Deus, né, experimentando certas coisas absurdas. E Pedro não tinha necessidade disso, porque ele estava no barco, estava seguro, Jesus já estava chegando para o barco, e de fato Jesus entrou no barco, subiu no barco, acalmou a tempestade, acalmou o mar, mas acontece que Pedro quis fazer esse teste. Jesus aceitou, venha então. E Pedro foi. E começou, lépido e fagueiro, andando sobre as águas, até que reparou na força do vento. E quando ele fez isso, ficou com medo. Diz a palavra de Deus, reparando na força do vento, teve medo e afundou. Já ia se afogando. E então apelou para Jesus, Senhor, salve-me. E Jesus, estendendo a mão, prontamente estendendo a mão, o levantou da água e ele novamente pôde ficar de pé sobre as águas. Muitas vezes, meus irmãos, no meio da tempestade, ou muitas vezes quando nós estamos nos afogando nas águas da vida, do mar da vida, como diz aquele hino antigo que a gente cantava, né? Muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para a força do vento, olhamos para os problemas, achamos que os problemas são tão grandes que nós não temos condições de enfrentá-los, realmente não, mas nós não temos fé suficiente para crer que Jesus pode nos dar firmeza diante dos problemas. Não olhe as circunstâncias. Olhe para Jesus. Quando Pedro deixou de olhar para Jesus e olhou para o vento, ele afundou. Olhe sempre para o Senhor. Fixe os seus olhos
na figura bendita do seu Salvador, e você poderá andar sobre as águas. As águas que tentam te afogar estão sob os pés de Jesus. O vento e o mar estão sob as ordens de Jesus. Ele pode nos socorrer, ele pode nos levantar, ele pode nos permitir andar sobre as águas. Mas aqui nós aprendemos uma outra coisa interessante, que mesmo tendo Pedro afundado, vacilado, mesmo que ele tivesse fraquejado, Jesus levantou-o do fundo do mar, das águas que queriam afogá-lo. Jesus faz isso conosco, mesmo quando nós fraquejamos, mesmo quando nós vacilamos e mesmo quando nossa fé não permite confiar nele plenamente, ele estende a sua mão para nós. Ele está sempre com a mão estendida para nos levantar e não permitir que as águas nos afoguem. Então, para vencer o medo, é preciso confiar na palavra de Jesus, é preciso confiar na intercessão de Jesus, é preciso confiar no poder de Jesus, é preciso olhar somente para Jesus. Lá no Evangelho de João, temos uma passagem, no capítulo 4, versículo 18, que diz o seguinte: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. O mesmo João, no seu evangelho, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo seguinte diz que o Filho do Homem Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse ou julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a proposta de Deus. A proposta de Deus é salvar. A proposta de Deus é não deixar perecer, porque Deus ama. Quando você é inundado pelo amor de Deus, quando o amor de Deus é derramado no seu coração pelo Espírito Santo, o medo é lançado fora. O perfeito amor de Deus lança fora o medo. Que Deus nos abençoe para que possamos vencer o medo.